Fala, nação bugrina, boa noite. Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. Hoje 266, pós-jogo da estreia do Guarani no Campeonato Paulista de 2023. E é aquilo de sempre, a gente está começando a ficar acostumado já com isso, né? O Guarani não estreou bem, o resultado não foi bom. E o futebol apresentado também não foi bom, principalmente no primeiro tempo. Vamos falar muito disso, vamos falar um pouco disso no episódio de hoje. Muito obrigado por todas as visualizações, likes e participação de vocês. Estamos começando o ano, né? E isso vai pegar fogo ainda, mas espero que pegue fogo pro lado bom, né? E não foi assim as perspectivas, o início não foi bom, não. Não foi nem um pouco animador o início que nós estamos tendo de temporada nesse ano. Que não é muito diferente dos outros anos. O ano passado nós ganhamos do São Paulo. Aliás, nos últimos 5 campeonatos, nós perdemos na estreia, nós perdemos, contando com hoje, 3 vezes, empatamos e vencemos 2. O ano passado foi uma das vezes que nós vencemos contra o São Paulo, num início que eu diria para vocês que enganou um pouco a gente, né? Hoje teve algumas novidades, algumas novidades nós vamos falar da escalação, nós vimos alguns jogadores que a gente não conhecia ainda, pelo menos não oficialmente, e teve também esses dias agora o lançamento do uniforme número 2, ao contrário, eu tinha comentado, primeiro, o uniforme do Guarani, o novo uniforme do Guarani, que é bem parecido com antigamente, eu tinha comentado numa das lives de intertemporada que eu tinha achado meio florido demais, um uniforme bonito, não é feio, não foi uma crítica ao uniforme, mas um pouco florido demais, né? A camisa branca, pelo contrário, é linda, é muito bonita, né? Achei muito bacana, então o uniforme é lindo, não é um problema, não vai ser por causa de uniforme que nós vamos ficar decepcionados, tá certo? Então, mas o time causa preocupações, tem muita coisa ainda, não acho que está tudo perdido, mas tem muitos pontos de preocupação. Nós estamos falando de um time, de um campeonato de tiro curto. Então, vamos lá, começou pela escalação. Alguma grande novidade? Não, nenhuma grande novidade, a não ser que ele mantém o Leandro Vilela, não opta pelo Lima, opta pelo Iago e joga no famoso 4-3-3, né? Sim, o Bruninho pôde estrear e a ausência foi o Richard Rios não estar nem no banco. Então eu não sei se ele sentiu uma contusão, se tem alguma outra novidade. Eu não vi novidades nem no rádio, nem antes e nem depois. Então confirmo, sou um cara nesse momento desinformado. Depois eu vou ver o que aconteceu com o Richard Rios, mas para mim foi uma surpresa. Ele não está e tendo sido um destaque da pré-temporada, falaram muito bem do futebol dele, mas ele não jogou. Vamos lá. Então o Guarani começa com a escalação: Kozlinski, Diogo Matheus, Lucão e Luciano Castan, Jamerson, essa é a zaga, não é uma novidade, Leandro Vilela, Iago, Giovanni Augusto, e na frente Bruno José, Derek e Bruninho. E eu achei que o Bruninho ia jogar um pouco mais um meia, num esquema parecido com o que jogava o Isaac. Talvez tentou isso, mas jogou mais pela esquerda mesmo, né? Então, Bruno José pela direita e o Bruninho pela esquerda. Bom, primeiro tempo, uma lástima, um desastre total. Eu não vi nada que prestasse no Guarani e nem muito no Santo André também. Achei um jogo horroroso, mas a parte que nos toca, que o Guarani deixou muito a desejar, deixou demais a desejar, né? E não mostrou para que veio. Aos 30 minutos do primeiro tempo, numa jogada, eu diria até despretensiosa, os caras estavam pela direita, estava ponta direita, o lateral direito aqui na frente, ele tocou para um rapazinho na entrada da área, esse cara virou, fez um cruzamento bem balãozinho, curtinho, alçado para cada linha de pênalti, ou seja, no início da grande área, quem estava marcando o Magrão era o Gerson Magrão, era o Diogo Matheus, que para variar subiu uma gilete, né, não marcou nada. O Gerson Magrão cabeceou com muita tranquilidade, mas mesmo assim uma cabeceada meio, eu diria, fraca, colocada, mas fraca.
e o nosso goleiro, era uma bola defensável? Absolutamente. Aceitou. Então, não vou dizer que não dá para dizer que foi um frango, mas foi uma aceitada importante, uma mãozinha ali, tentou pegar, uma fraquinha, uma mãozinha de alface ali. Tá, estreia, falta de ritmo, um gol meio estranho. Depois disso, eles tiveram antes disso também um escanteio muito estranho também, batido pelo Gerson Magrão, rasteira, a bola bate na trave, passa na frente da área, frente de todo mundo e eles não fazem. E o Guarani não faz praticamente nada no primeiro tempo. Uma cabeceada muito fraquinha que não dá nem para notar aqui como bons momentos. O segundo tempo ele não muda nada, vamos dizer assim, em termos de escalação, né? O técnico não muda, mas o Guarani volta com um pouco mais de energia. E mandou no jogo absolutamente no segundo tempo no que diz respeito à posse de bola. E foi muito mais agressor também do que foi no primeiro tempo. O Santo André só deu alguns chutes, mesmo assim, bem meia boca, no final do jogo, depois dos 40. Aos 43, porque já estava no contra-ataque e tal. O Guarani, não vou dizer mandou no jogo, mas controlou, dominou o jogo totalmente no segundo tempo. Eu diria que dá para dizer até que se futebol tivesse merecimento, merecia até um golzinho de empate. Não foi pior que o Santo André, mas não foi capaz de fazer. Né? Então, aos 7 minutos, teve um bom cruzamento do lado esquerdo, o Jamerson e o Derek colocou de cabeça, a bola não vai para fora, mas foi uma boa cabeceada. Aos 13, do outro lado, agora um chuveirinho, o Bruno José faz o cruzamento e o Derek põe de cabeça e bate na trave. Aos 32, um outro cruzamento do Bruno José, e aí o Derek já tinha saído, o Jamerson colocou de cabeça. Então, aí o Guarani ficou rondando, né? Ficou rondando. Acho que as substituições melhoraram o Guarani, né? Então, principalmente a entrada do Bruno Michel, que de todos que entraram, na minha opinião, foi a boa notícia do dia de hoje, né? Acho que a zaga também, não dá para criticar a zaga em nada. Na jogada do gol, não foi uma falha da zaga, na minha opinião, a bola estava bem para cá, então a gente pode falar que faltou marcação ali naquele setor, na cabeça da área, e o cruzamento foi uma molezinha. O Diogo Matheus não é alto, não é a dele, mas o Gerson Magrão cabeceou muito livre na jogada, né? Foi absolutamente... foi fraca, uma jogada fraca, e a gente não foi capaz de marcar. Então eu não responsabilizo a defesa. Mas o Bruno Michel, sem dúvida, para mim, foi uma das poucas coisas que vi de bom no Guarani hoje, né? Vai repetir isso? É sempre assim? Vai ter fôlego pro jogo inteiro? Não tenho ideia, tá? Então, ele entrou aos 59, ele fez 3 substituições. Saiu o Leandro Vilela, entrou Lima, né? Que eu acho que deveria ter jogado desde o início. Saiu Bruno José, entrou o Bruno Michel. E saiu Bruninho e entrou Nicolas Careca. Eu acho que as substituições foram corretas, isso aos 59 minutos, 15 minutos mais ou menos do segundo tempo. Aos 73, ele fez as últimas duas, tirou o Jamerson, entrou o Mike, talvez o Jamerson tenha pedido porque estava cansado, alguma coisa do gênero, e saiu o Derek, entrou o Jenison, acho que foi correto, não que o Derek tenha feito péssima partida, mas também não resolveu, e o Jenison é um cara que era candidato aí para vaga, então. Bom, vamos lá. Acho que as substituições foi meia dúzia, né? Não foi uma substituição tentando mudar o esquema de jogo, mas foi tentando melhorar a performance daqueles que não estavam mal, e aí era uma moleza, porque tinha muita gente mal, né? E de fato o Bruno Michel melhorou a performance do Guarani no segundo tempo. Então eu acho que o Guarani fez um apresentável segundo tempo, com pouca agressão, e um primeiro tempo absolutamente horroroso, né? Não tem como qualificar, foi muito ruim, né? Então, e o resultado ruim. Então, foi uma estreia ótima? Não. Que nos dá boas esperanças? Acho que mais preocupações do que esperança. Lembrar que agora só faltam 11 jogos. Nós temos 11 jogos para fazer 12 pontos. Difícil? Não é fácil. Esse time do Guarani, hoje um dos meus filhos, falou assim: pai, mas tudo bem, né? Nós vamos disputar lá. A Inter de Limeira levou uma cacetada, a Portuguesa também. Não dá pra contar com isso.
Isso, se a gente quer passar um Paulista sem susto, já tomamos o primeiro, tá? Não foi um desastre, foi 1-0, é um resultado possível de acontecer. Acho que o resultado mais justo seria o empate e o Guarani poderia ter ganho se tivesse jogado o primeiro tempo como jogou o segundo, né? Mas não fez. Não fez nada disso, o resultado foi ruim. Então a estreia do Guarani é negativa e de maneira geral nós saímos devendo. De maneira geral nós saímos devendo. E o pior de tudo, que nós não temos grandes peças para entrar. Se a gente tivesse o Richard Rios, com certeza eu tiraria o Leandro Vilela, traria o Richard Rios com quem ele quiser. Na minha opinião, Richard Rios e Lima. Na minha opinião. Vamos lá, nas individualidades. Então nós temos o Kozlinski, eu dei nota 4,5, né? E agora uma grande novidade, né? Quer dizer, gente, nós vamos fazer, colocar aqui digitalmente as notas de cada jogo, de cada jogador, e nós vamos ter estatística. Então, lá no final do campeonato, nós vamos ter o cara que tem a melhor média, nós vamos ter a média dos jogadores, quantos foram utilizados, e a média das notas que a gente dá aqui. Pra gente poder eleger o cara da temporada, a gente tentar ver alguns destaques aí, tá bom? Essa é a ideia. Então, Kozlinski 4,5. Por quê? Foi chave na derrota. Ele quase não foi exigido. Ele foi exigido 3 vezes. 3 vezes. Essa vez do gol. E falhou. E 2 outras vezes. Defesas, não vou dizer facílimas, mas nada muito crítico. 4,5. Foi abaixo. Diogo Matheus. Eu acho que teve uma participação negativa na jogada do gol. Não estou dizendo que é o culpado, nada disso. Mas e não fez boa partida. 4,5 também. Lucão, zagueiro. Eu gostei. Eu acho que foi sóbrio o jogo todo. Não vi ele cometendo um erro assim grande. Não me lembro, pelo menos. E acho que ele foi melhor que o Castan. Então vou dar nota 6 para o Lucão. Luciano Castan, 5,5. Também foi bem, mas foi um pouco pior. Achei o Lucão apareceu mais, estava mais acordado, mais atento. O Luciano Castan não foi mal, né? 5,5. O Jamerson não comprometeu, mas está longe de ser aquele Jamerson que a gente conheceu, né? Ainda foi substituído aos 73, nota 5 para o Jamerson. Leandro Vilela é o que ele é, né? Ausente. Ele, não é que ele é ruim só, não é só a ruindade. Ele erra muito passe. A única, talvez, a qualidade que ele tem é que ele chega um pouco mais para o ataque e tal, mas ele erra muito passe, não faz a função de primeiro volante, marca mal e muitas vezes está ali ausente. Então teve uma jogada no segundo tempo que o Gerson Magrão tomou a bola ali naquele lugar onde ele deveria estar e desfilou. Eles perderam o contra-ataque porque o cara que recebeu fez uma besteira. Mas não tinha ninguém ali. Não tinha ninguém. Então eu acho ele bem fraco. Talvez seja o posto de maior preocupação minha no time. 4,5. Por quê? Porque o Iago, que também pelo jeito é primeiro volante, porque quando saiu o Leandro Vilela, quem ficou na posição foi o Iago, né? E além de tomar o cartão amarelo, também não jogou nada o jogo inteiro. Eu não vi nada nesse Iago. 4,5. Também. Então, 4,5 Leandro Vilela, 4,5 Iago. Giovanni Augusto. Ele tem a característica dele, ele corre o tempo inteiro e correu hoje o tempo inteiro. Era 45 minutos, ele estava indo correndo na linha de fundo para dar um cruzamento. É um dos caras mais lúcidos do ponto de vista técnico. Então, nota 6 para o Giovanni. Bruno José, aquela água de sempre, gente. Água de salsicha. Para não falar que não fez nada, ele fez um cruzamento na cabeça do Derek que cabeceou na trave, né? Então tem esse... Se fosse gol, seria uma assistência. Eu vou dar nota 5 para ele. Derek, eu vou dar 5,5 pelo esforço. Correu, brigou, lutou, não dá para falar que não brigou. Meteu uma bola na trave, uma cabeceada fora, então foi o mais presente ali, sem dúvida no ataque. Eu vou dar nota 5,5. Bruninho, tinha um cara do Atlético, tinha medido o seguinte, que ele tem categoria, é promissor, mas parece que dorme. Eu vi ele fazendo uma jogada boa no primeiro tempo e mais nada. Não vi nada no Bruninho. É soninho mesmo. Mas não foi ele que impactou o resultado, né? Ele não ajudou. Eu vou dar nota 5 para ele. Dos que entraram, primeiro, o Nicolas Careca, eu vou dar nota 4,5. Eu
puta, eu tinha uma esperança no Nicolas, mas ele entrou, não veio, não sei para que veio, não vi uma jogada dele. Arranjou uma encrenca lá com o zagueiro, só, não fez nada, 4,5. Vou deixar o Bruno Michel por último. Lima entrou meio na fogueira, já estava perdendo de 1-0, entrou como segundo volante, é pequenininho, correndinho e tal, nada demais não. Nota 5 também. Entrou o Mike no lugar do Jamerson para tapar o buraco, 6 por meia dúzia, não fez nada. Ele é pior que o Jamerson, não tenha dúvida, mas no jogo, comprometer, não comprometeu. 5, nota 5. Jenison entrou, se ele não tivesse entrado, não ia sentir a mínima falta. Fez uma jogada. Para não falar que não fez uma jogada, tem um lançamento bem bacana do Giovanni Augusto, que ele entra no meio da zaga, domina com a mão, o juiz dá a mão e nós perdemos o contra-ataque. Ia ser uma jogada bem aguda se ele conseguisse matar, mas está um pouco fora de forma, na minha opinião, sem ritmo, 4,5. E para mim, o ponto positivo da frente foi o Bruno Michel, que entrou no lugar do Bruno José, fumacinha, fez algumas jogadas conscientes. Resta saber se num jogo inteiro ele consegue fazer isso, resta saber se ele tem essa consciência, essa produtividade, essa eficiência que ele demonstrou hoje. Então, se ele conseguir fazer isso, é uma boa alternativa para o desafio, né? E é isso. Então o Guarani agora já tem um jogo, né? Estreamos mal. Temos o próximo jogo agora, um jogo difícil, em casa, contra o Santos, e aí o pessoal já está comemorando, temos placar eletrônico novo. Cara, essas coisas de caipira me irrita pra caramba, tá? Pô, placar eletrônico novo, caramba, meu. Pô, parabéns, pô, legal pra caramba, não? Mas, pô, eu tô me lixando, eu prefiro que ponha de placa, de papel lá, aquele negócio, de madeira, mas não... Vamos jogar, eu quero time, é time e futebol que nós precisamos. Tudo bem, vai. O Everton tá ranzinza, tá bom, vai. Então tá bom, não vou reclamar. Parabéns pelo placar eletrônico, vai estrear agora. A última vez que eu me lembro muito bem, uma estreia nossa do placar eletrônico lá atrás, nos anos 80, contra o São Paulo, foi um desastre, hein? Não vou nem falar nada quanto foi, eu sei quanto foi. Pesquisem, hein? É melhor não dar um azar desgraçado esse negócio. Mas tudo bem. Bom placar eletrônico, vamos se cuidar, porque nós vamos ter um jogo difícil contra o Santos. Jogo difícil, tem que mudar algumas coisas. Leandro Vilela não dá o Leandro Vilela. E na frente o tal do Bruno Michel tem que entrar, na minha opinião. Tem que ver se o Neilton já está em condição de entrar, tem que ver se o Richard Rios joga ou se não joga. É isso aí, vamos ver, vamos esperar para ver, porque esse time vai ter que melhorar muito para não levar susto, senão nós vamos brigar lá embaixo de novo, né? É dureza. Campeonato Paulista, a gente sofrer é muito tiro curto, né, gente? Então é isso. Sorte para nós no próximo jogo. A gente se vê no pré-jogo. Muito obrigado de novo pela participação de todos vocês. Um grande abraço. Bom resto de final de semana. Até mais. Tchau.